amigos, o Internacional apenas empatou com o Criciúma e perdeu uma bela oportunidade de se juntar à parte de cima, pelo menos em termos de aproveitamento. E olha que o Internacional esteve bem perto de vencer, e aí vai a minha primeira opinião, não fossem dois fatores. Em primeiro lugar, grande atuação de Fabrício, que impediu até uma derrota. Mas eu quero dizer que as trocas de Eduardo Cudê, que mexeram num time que estava encaixado, acabaram determinando o crescimento do Criciúma e, por consequência, as oportunidades que o Fabrício estava salvando, até não dar mais jeito e o Criciúma empatar a partida. Portanto, o Internacional, ao meu ver, perdeu 2 pontos, mesmo que a gente saiba que foi uma escalação assim complicada, porque não tinha atacantes, né? Só tinha o Wanderson, na verdade, e o Luca Drummond, que até não foi mal, viu? Inclusive, o gol do Inter é uma assistência do menino que fez assim a sua segunda partida e, aliás, a primeira vez que entrou jogando. O menino que estava no sub-20, aliás, nem jogou pelo sub-20, foi uma surpresa a sua presença há pouco tempo do Internacional. Bom, mas de qualquer maneira, o Inter com o Bruno Henrique fazendo um bom jogo, deve ter cansado para sair, né, provavelmente. Thiago Maia deve ter cansado para sair, provavelmente. O próprio Luca incomodava os zagueiros e os prendia, fazendo com que a saída de bola do Criciúma também fosse retardada. Eu não sei, me parece que o Cudê quis administrar a vantagem cedo demais. Tá? O Internacional fez uma trocação com o Criciúma, o jogo tecnicamente foi bastante fraco. O Criciúma tem, evidentemente, os seus limites técnicos, mas jogava em casa, o estádio estava cheio e tal. O próprio técnico do Criciúma respeitou demais o Inter e deixou atacantes importantes no banco de reservas para marcar o Inter. E o Internacional, sem o Wesley sem Alário, né? Só para falar nesses dois, teve bastante dificuldade para chegar à frente. E quando chegava, né, a finalização não era mais competente. Até que conseguiu o seu gol numa roubada de bola e que o menino Luca Drummond recebe na ponta, ele cruza e o Bruno Henrique de trás chuta para o gol. E olha que o Internacional estava administrando bem esse resultado, né? Por mais que no segundo tempo o Inter não fosse tão efetivo no campo do adversário, e o Criciúma, evidentemente, que trocou o seu time e partiu para tentar o empate, o Inter pouco soube aproveitar o espaço que tinha no contra-ataque, né? O Wanderson ainda não está vivendo o seu melhor momento. O Alan Patrick foi o de sempre, até quero dizer para vocês que teve espaço o Alan Patrick, mas faltava ali companhia. Essa que é a grande verdade, né? Como o Bustos simplesmente não jogou, né, porque estava lesionado, o Igor Gomes não é assim aquele primor, né, mesmo no campo de ataque. E o Inter acabou tendo grandes dificuldades. Ainda assim, estava administrando o resultado. O fato é que o Fabrício começou a trabalhar, o Criciúma cresceu no jogo, ainda mais com as trocas, na minha opinião, erradas que fez o Cudê. E aí o Fabrício teve, no mínimo, 3 defesas fantásticas, né? Salvando o Internacional de tomar o gol. E aí, até que em um determinado momento, a pressão do Criciúma era tanta que o gol acabou saindo. E foi justo, né? Foi justo, quero dizer para vocês, que o Criciúma acabou merecendo esse empate. O Inter ficou no 1-1, nos últimos 2 jogos somou apenas 1 ponto, e evidentemente que isso acaba preocupando, né? O Inter tinha vindo de 2 vitórias contra a Corinthians e contra a Grêmio e não conseguiu carimbar isso, porque perdeu para o Atlético Mineiro e agora empatou com o Criciúma. Ou seja, realmente a coisa ficou bastante complicada e o Inter vai ter que fazer recuperar esses pontos. O que vocês acharam do jogo, hein? Gostaram, não gostaram? Dê a sua opinião. Tamo junto.